Bom, nós vamos dar continuidade na nossa série, né, que está aí, 12 homens e 2 destinos. Nós temos falado um pouco sobre os 2 apóstolos de Jesus Cristo. Lembrando que não é uma série biográfica, né, onde nós podemos conhecer tudo da vida desses apóstolos, até porque a Bíblia não trata cada um deles de forma biográfica, contando como cada um nasceu, de onde que vieram especificamente. Alguns a gente tem até mais informações, que dá para falar muitas coisas. Outros a gente só tem o nome, então acaba que... Obrigado. Então acaba que não é uma série biográfica, mas a gente procura sempre um episódio onde eles estão participando para falar do Evangelho, que é o nosso foco aqui à noite, falar de Jesus Cristo, né? Poder refletir sobre Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Então, nós vamos estar continuando essa série, falando sobre mais um discípulo, já estamos caminhando para o final dela. E antes de a gente entrar, eu queria trazer algumas informações aqui. Eu, durante a semana, estava pesquisando algumas coisas e eu me deparei com uma lista de nomes. Eu não sei se você sabe, mas você não pode colocar, né, entre aspas, o nome que você quiser no seu filho, por exemplo. Existe uma lista de nomes em vários países que são lista de nomes proibidos de você colocar no seu filho. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem uma lista que fale especificamente disso, mas já teve casos aqui no Brasil de pais que foram colocar o nome dos seus filhos e na hora de colocar foi recusado, ele simplesmente não pôde colocar. E por que se utilizam desse critério? Eles falam que você não pode pôr um nome no seu filho se esse nome expuser o seu filho ao ridículo. O que nos leva a pensar como um pai escolheria um nome para um filho que ia colocar ele ao ridículo, né? E eu falei, será que realmente existe algum pai que faria isso? E tem uma lista de nomes que já foram recusados e, por incrível que pareça, tem uns nomes bem interessantes ali. Um dos nomes que apareceu nessa lista foi fulano de tal. Ou seja, teve um pai que tentou registrar o seu filho de fulano de tal. Quando eu li o primeiro nome da lista, eu já falei assim, graças a Deus existem pessoas que recusam essa lista, né? Porque poderia ser um de nós aqui com um desses nomes. Outra tentativa de colocar o nome do seu filho foi de Triângulo. Não faço ideia no que passa na cabeça de botar o nome do seu filho de Triângulo. Aí levanta alguém falando aí, meu nome é Triângulo. Mas espero que não. Mas houve essa tentativa, houve uma tentativa de colocar o nome do filho de Ladrão. Para você ver ao ponto que o ser humano chega. Então, existe aqui no Brasil, por exemplo, você pode ser negado, se for um nome que você coloca no seu filho, que eles julgam que é um nome que traria ao ridículo a ele pode ser negado. Existem alguns lugares que proíbe também por causas religiosas. Então, existe um casal que tentou no Marrocos colocar o nome da sua filha de Sara com H no final. E foi proibido, porque Sara com H no final dava a entender que era um nome hebraico. E para quem sabe aí, né, os países árabes com os israelitas têm um problema muito grande aí de décadas aí religiosa. E foi negado esse nome. Então, ele pôde colocar o nome da sua filha de Sara, porém sem um H, porque aí já entrava como um nome árabe. Existem alguns nomes que eles não têm significados ruins, mas por conta da própria cultura, ele acaba se tornando um significado ruim. Eu não sei se vocês provavelmente sabem, mas, por exemplo, pela nossa cultura, nós conhecemos que o nome do diabo é... Isso aí. Isso culturalmente nos é ensinado. Mas por espanto de alguns, ou para relembrar outros, Lúcifer ele não é um nome próprio, e na Bíblia ele nem se refere diretamente ao diabo. Então, o que acontece com esse nome? Acontece que quando traduziram a Bíblia, Jerônimo traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina, ele trouxe, na época que tinha falando sobre a queda do rei de Tiro, ele falava que esse rei cairia como uma estrela alva, ou em algumas traduções, estrela da manhã, estrela matutina, estrela do dia. Em várias traduções falam de forma diferente. Mas significa a primeira estrela, a estrela alva. E quando traduziu esse termo para o latim, ele traduziu esse termo estrela alva de Lúcifer. Isso é traduzido no latim como Lúcifer. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós também temos na palavra de Deus, em Apocalipse principalmente, chamando outra pessoa de estrela da manhã. E quem seria?
Jesus, o próprio Jesus. Isso é comum nas Escrituras, de às vezes você usar uma figura para duas pessoas totalmente opostas. No caso, a gente tem, por exemplo, a Bíblia fala que o diabo ele vem como um leão, entendeu? E isso num sentido, obviamente, diferente, no sentido de destruir, dessa fome por assassinato, por destruir. Mas ele também fala que Jesus é como um leão da tribo de Judá, mas no sentido ali de soberania, de poder, de rei, num sentido totalmente diferente. Isso é muito comum. No caso da estrela da manhã, é o mesmo sentido que ele tinha. Só que quando ele fala para Jesus, ele fala que a estrela da manhã ele era como se fosse a primeira estrela do dia, ele é o início de tudo, aquele que brilha antes de qualquer coisa. Acontece que quando traduziram da Vulgata Latina para outras línguas, o estrela da manhã que ficava lá para o rei de Tiro, que é uma alusão que muitos fazem a Satanás, e talvez pode ser até que seja direcionado, não sabemos, mas sabemos que especificamente ele fala do rei de Tiro. Quando trata-se dessa alusão, eles traduziram o nome para os seus idiomas como Lúcifer, deixou o latim do jeito que está. Quando traduziu a parte que fala de Jesus Cristo, eles procuraram uma palavra na sua língua própria que falasse de uma melhor forma estrela da manhã. Entendeu? E culturalmente pegou então que Lúcifer é o nome do diabo. E já era. Pegou culturalmente. Não adianta agora, por mais que agora nós temos a compreensão de que não é um nome próprio, que nem falava do diabo, não adianta. Toda vez que você falar o nome Lúcifer, você vai lembrar do diabo, não tem jeito. Entendeu? Porque culturalmente isso pegou de uma forma tão forte que acaba que nem tenta desfazer, nem tenta ir pregar na rua falando que Jesus é Lúcifer, que não vai dar certo, você vai causar um problema gigantesco, porque culturalmente isso já pegou. Existe até uma série de televisão com esse nome falando do diabo. E pode ter certeza que você não vai ter maior alcance que essa série. Então, por mais que você tente, culturalmente isso pegou. Acontece que isso é muito comum. Existem pessoas que o nome não tem significado ruim algum, mas por causa do que a própria pessoa fez, o nome acaba levando aí uma origem, uma conotação ruim. Por exemplo, Hitler é um nome que o seu significado, na verdade eu nem sei qual é o significado, né? Mas provavelmente o significado não tem alguma coisa ruim, mas por causa de uma maldade tão grande que ele fez, o nome já era. A gente não consegue colocar o nome de um filho disso e ninguém nem quer passar perto desse nome. Outro nome também muito comum, Osama Bin Laden. Até em países, teve tentativas em países muçulmanos de colocar esse nome nos filhos e foi negado. Para você ver de tão grande a atrocidade que foi feita, ele foi negado. Então acaba que algumas pessoas elas mancham o nome porque são pessoas que destruíram o mundo de muitas pessoas. E por conta da maldade que eles fizeram, acabam que o nome ele carrega esse peso que às vezes nem está no sentido do nome em si, mas da pessoa que usava esse nome. Ele acaba ganhando uma conotação ruim. Por exemplo, nós temos uma coisa bem recente, Gabigol é um nome muito ruim para muitas pessoas aí. Por exemplo, talvez até entre nessa lista futuramente. Mas brincadeiras à parte, vamos para o texto. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em João 14. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 27. Por que eu estou falando sobre esses nomes? Porque a pessoa que nós vamos falar hoje, ela tem um nome, ela carrega um nome, onde muitos, quando lembram desse nome, já sentem algo muito ruim. Se encontra aí em João 14, do verso 19, vai estar sendo projetado aqui, estamos lendo na versão da NVI. E a partir do 19 diz assim: dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guardará as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou.
Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra lida. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque ela em nossos corações. Sabemos da nossa indisposição de entender o seu Evangelho. Por isso pedimos a Ti que transforme o nosso coração num coração fértil, transforme nossas mentes receptivas a ouvir a Tua palavra, a ouvir o seu Evangelho, a compreender o seu Evangelho e a colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Nós agradecemos a Ti e pedimos a Ti porque sabemos que isso é uma obra do Teu Espírito em nós. Por isso pedimos, orando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, no verso 22 aí, a gente viu que o apóstolo que nós vamos falar é Judas, não o Iscariotes. Ou seja, esse Judas que nós vamos falar hoje, não é o Judas que traiu Jesus. E às vezes, quando a gente olha na Bíblia e vê esse nome Judas, a gente já remete completamente ao que traiu Jesus. Mas existia um dos discípulos que também tinha nome, também era chamado Judas, e não era o traidor. Em Lucas 6, o último nome da lista de fiéis que nós temos é este, Judas, filho de Tiago. O nome Judas em si é um ótimo nome. Ele tem um significado que diz Jeová conduz. O significado do nome Judas é um significado bonito para nós. Porém, por conta da traição de Judas Iscariotes, esse nome sempre terá uma conotação negativa para a gente. Sempre que a gente lembra o nome Judas, é impossível, a gente nem lembra que existia um Judá bom. Quando a gente lembra do nome Judas, a gente sempre lembra da traição que Jesus passou. Por tamanha verdade, foi uma tamanha traição, no caso algo muito ruim, e isso nos remete claramente. É normal do ser humano ele se aguçar para alguma coisa ruim. Isso já é uma coisa até de autodefesa que o próprio corpo do ser humano tem, de quando ele ouve alguma coisa ruim, quando ele vê, percebe algo ruim, ele já ativa isso já. Então, sem pensar, a gente naturalmente, quando ouve esse nome, a gente já desperta, tipo assim, opa, alguma coisa já clama dentro da gente que algo aconteceu aí. Mas o fato é que o nome Judas em si significa Jeová conduz. E esse Judas, ele era filho de Tiago. Na verdade, ele tinha 3 nomes. Jerônimo chamava ele de trinômio, porque era um homem com 3 nomes. Em Mateus 10,3, ele é chamado de Tadeu. Por isso que na tradição, a gente vai ver muitas vezes chamando de Judas Tadeu, porque ele também era chamado em Mateus 10,3 de Tadeu. E algumas traduções também de Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Lebeu e Tadeu eram essencialmente um apelido aí para Judas. Tadeu significa criança de peito, evocando uma ideia de uma mãe que amamenta o seu filho. Então, chega a ter até quase um termo aí pejorativo aí na questão de falar, tipo assim, Tadeu é o filhinho da mamãe, é aquele que vive na barra da mãe. Quem é irmão mais velho aí sabe, né? Provavelmente ele era o mais novo ali, para receber aí toda aquela atenção maior ali depois, e dar aquela inveja do mais novo aí, já começa os apelidos. Então, provavelmente, pode ser que seja um apelido para ele, porque ele era chamado assim também, de Tadeu, que significa isso. Lebeu, da mesma forma, significa ter um significado bem parecido, que é criança do coração. Então, é aquela pessoazinha que normalmente a gente fala bem assim, ele tem um coração tão bom, é igual de criança. É aquela pessoa que ela tem uma ternura. Então, normalmente, esses 2 nomes aqui, eles sugerem que ele era alguém com um coração terno e semelhante de uma criança. É interessante pensar aqui que uma alma tão frágil, alguém tão cheio de ternura, fazia parte de um grupo de pessoas que, por exemplo, Simão o Zelote. O Zelote, por exemplo, naquela época, era aquela pessoa que ela cria que o reino de Deus ele ia se manifestar ali na força física mesmo. E que eles precisariam ali fazer uma revolução, eram revolucionários que faziam isso em nome de Deus. Eles achavam que eles iriam conseguir ali tomar o reino e que, se fosse possível, eles até matavam. Os zelotes andavam armados naquela época por conta disso. E a gente vê um grupo dentro dos apóstolos de pessoas tão diferentes. Um com tanta ternura e outro já um zelote, um revolucionário. Isso nos mostra o que tem de tão maravilhoso no Evangelho, é quanto nós somos pessoas diferentes, quanto nós temos criações diferentes,
somos, às vezes, temos pensamentos sobre algumas coisas diferentes uns dos outros, mas ainda assim, Deus escolheu a cada um de nós, assim como escolheu os seus 12 discípulos, sendo pessoas tão diferentes assim. Os apóstolos, pelo menos aí, um representante aí de cada tipo de temperamento, de personalidade aí. Você provavelmente, durante a série, se viu que aquele ali parece mais comigo, eu sou exatamente assim. O outro você fala, isso eu não tenho nada a ver. Então, normalmente, você vai ver que um grupo tão misto, ao mesmo tempo a gente vê aí que Deus ele pode usar coisas tão diferentes e unir propósito de pessoas tão diferentes para que ambos tenham um objetivo aí em comum e sejam armas poderosamente na mão do Senhor. Tanto um zelote, um revolucionário, pode ser um grande pregador do Evangelho, quanto alguém de um coração tão terno, tranquilo, pode ser usado também grandemente nas mãos do Senhor. E o que nos chama a atenção nesse texto que acabamos de ler é a manifestação do amor de Deus e o quanto pessoas distintas podem desfrutar do amor do Senhor e andar juntos em unidade em prol de um único pensamento. Romanos 5,5 diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É fato que Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Apesar de sermos tão diferentes, temos uma coisa em comum: Cristo morreu por nós e derramou o seu amor em nossos corações. Eu queria pensar aqui e refletir um pouco sobre essa manifestação do amor de Deus por nós. Nesse texto aqui, ele nos mostra aqui 3 momentos aqui, onde que nós podemos dividir isso. O primeiro que ele nos fala é que Deus manifestou o seu amor nos discípulos no passado. A gente pode ver isso no verso 19 e no verso 20. No verso 19 diz assim: dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Ele enfoca aqui na ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu, ele ressuscitou depois e ele se revelou para os seus discípulos e alguns cristãos. Acontece que o mundo não viu Jesus. Os únicos que sabiam que Jesus estava vivo, que pôde contemplar ali Jesus fisicamente, foram os seus discípulos e alguns cristãos. O mundo viu Jesus pela primeira vez quando José de Arimateia e Nicodemos tiraram ele da cruz e o sepultaram. Aquele foi a última vez que o mundo viu a Jesus Cristo. É fato aqui que nós também nos encontramos num lugar um pouco diferente, porque nenhum de nós aqui também viu a Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui viu Jesus fisicamente, ele não se mostrou para nós fisicamente. Mas nós temos certeza de que Deus existe, de que Cristo está vivo. Nós temos essa convicção. E no verso 20 fala um pouco sobre isso. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quando ele fala isso, ele está falando, naquele dia, quando ele fala sobre isso, ele está falando do Pentecostes que viria. Naquele dia, o que aconteceria no Pentecostes? O Espírito Santo viria e faria morada no coração das pessoas. Jesus, então, ele voltou ao céu, foi para a direita de Deus Pai, ele se torna ali aquele que está reconciliando consigo mesmo o mundo, reinando agora ao lado do Pai, sendo o cabeça da igreja. Em seguida, ele envia o seu Espírito Santo para que os membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, fossem unidos à cabeça. E isso é uma ligação que nós falamos que é uma ligação viva. Não é algo apenas teórico que a gente pode olhar e falar bem assim: olha, mas Cristo enviou o Espírito Santo e agora a sua igreja é ligada com Cristo através do Espírito Santo. Isso é uma coisa viva. E nós podemos experimentar isso. Por isso que da mesma certeza que estamos olhando para o lado aqui, vendo uns aos outros, nós temos a mesma certeza de que Cristo vive, de que Cristo vivo está. Por que conseguimos ter essa certeza, sem mesmo ter visto a Cristo? É o Espírito Santo quem testifica em nosso coração a existência de Cristo Jesus. É evidente que nós não vimos a Cristo. É evidente que nós cremos que Ele vivo está. E a outra coisa que o texto nos ensina é que esse amor ele se manifestou sim àqueles discípulos, porque ele apareceu para aqueles discípulos, mas da mesma forma ele também se manifesta nos dias de hoje, através do Espírito Santo em nós. No verso 21 ele fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, todos aqueles que obedecem esse mandamento, ele também o ama, também recebe o amor de Deus. É importante observar aqui o quanto que ele enfatiza, quantas vezes ele usou somente aqui no verso 21 a palavra amor, para enfatizar o quanto o amor de Deus está disponível para nós. O quanto, se nós obedecermos a sua palavra, o Pai e o Filho compartilham o seu amor conosco. A ideia aqui não é que esse amor ele é obtido por alguma barganha. Às vezes nós temos uma ideia tipo assim, então se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ganhar então o amor de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, seguimos tudo certinho, então seremos amados por Deus. Poderia até que isso acontecesse, porque de fato, se nós obedecêssemos a palavra de Deus, não teria nenhum problema de Deus conosco. O problema que nós temos em relação a Deus e a nós seres humanos, que é um problema grande, é o seguinte: nós temos um Deus maravilhoso, grande, que é santo. E Ele deseja se relacionar com a humanidade. E Ele quer se relacionar com a humanidade. E Ele deseja se revelar para a humanidade. Nós temos um episódio onde Moisés fala que ele quer ver a glória do Senhor. E quando ele fala isso, o que Deus fala para ele? Você não pode ver. Porque se você ver, você morrerá. Então, entre a vontade de Deus de se revelar e entre a vontade humana de conhecer um Deus santo, há um abismo que se chama pecado. Um Deus, ele é tão santo, que na presença de um Deus santo, o pecado ele não pode coexistir. E nós somos pecadores. À medida que Deus se apresenta para nós, se Ele fizesse isso ali na sua total glória, na sua magnitude de poder, nós morreríamos, porque somos pecadores. Há um abismo aí. E há um problema muito grande, quando nós falamos, se nós obedecemos a Deus, seria tranquilo, porque não teria o pecado, não teria o problema de Deus se revelar a nós e se relacionar diretamente com a gente. Mas a grande problemática é justamente o se eu obedecer. Porque se nós olharmos francamente para os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos dos profetas, nós veremos o quanto é difícil viver uma vida de obediência plena. Sabemos que é impossível para nós, seres humanos, vivermos na perfeição. E a exigência da lei é que nós devemos ser perfeitos. E quando olhamos para a gente de uma forma clara e sincera, nós vemos o quanto é impossível vivermos nessa perfeição. Em 1 João 3,15 diz que quem odeia o seu irmão é homicida, é assassino. E aí, quem nunca? Quem nunca teve um momento de raiva, de explosão? Às vezes, em momentos de raiva, de explosão, talvez até mesmo na sua infância, você odiou até mesmo alguém que você ama. O próprio Jesus diz que qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério em seu coração. Quando a palavra nos aponta que murmurar é pecado, as coisas elas vão se complicando. A murmuração fez com que o povo andasse 40 anos no deserto e não conseguisse entrar na terra prometida. Vamos parar no final do nosso dia e tentar contar quantas vezes a gente murmura por dia. Imagina fazer uma listinha para tentar contar, porque provavelmente a gente vai chegar no final do dia e ainda não vai nem lembrar qual foi as murmurações. Vai até esquecer de algumas. O quão fácil é murmurar. E quando a gente olha para a lei e vê o quanto ela pede a nossa perfeição, ao mesmo tempo nós olhamos para nós e vemos o quanto nós estamos distantes de ser perfeito. E por conta disso merecemos a ira de Deus. A palavra nos fala que se nós tropeçamos em um só ponto da lei, nós somos culpados por ela inteira. Então não adianta falar, mas eu acerto isso, eu acerto isso, eu acerto isso. Se você tropeça em um só ponto, você é culpado dela por inteira. Se olharmos para nós com sinceridade e para a palavra do Senhor, nós vamos enxergar o quão distante estamos da perfeição. E por isso que nós temos o que chamamos de evangelho. O que significa o evangelho? Significa boas novas, uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Porque havia uma velha notícia. E qual era essa velha notícia? Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus.
Por conta do nosso pecado, nós merecemos a ira de Deus, uma ira santa e justa. Deus é um Deus justo. E por conta do nosso pecado, deveríamos eternamente, porque pecamos contra um Deus eterno, deveríamos eternamente sofrer por conta do nosso pecado, distante do nosso Senhor. Essa é a velha notícia. E o Evangelho nos traz a boa notícia. Qual a boa notícia? 1 João 4,10 resume bem, quando diz: nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor de Deus. Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele que viveu uma vida perfeita, sem pecado algum, tomou o meu pecado e o seu, e recebeu a ira do Pai em nosso lugar. A ira que era minha e sua, Ele recebeu em nosso lugar. E se cremos nele, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. E entendendo o Evangelho, isso ajuda a nos compreender melhor o verso 23. Quando Jesus respondeu dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. O termo traduzido por morada em João 14, 23, significa fazer de um lugar o seu lar. Ele é usado também no início do capítulo, aí no verso 2, quando ele fala: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Há muitas moradas. Quando um pecador ele crê em Jesus, ele nasce de novo. E nesse mesmo instante, o Espírito de Deus, ele entra no seu corpo, faz ali morada, faz desse lugar um seu lar. Por isso nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E esse Espírito, ele entra no coração dessas pessoas, e isso dá testemunho de que ele é o Filho de Deus. O Espírito habita em nós e faz morada, ele não nos deixa, ele faz morada em cada um de nós. E agora sim se torna possível obedecer à palavra de Deus. Como eu disse, não é por barganha. Eu não faço uma obediência à palavra de Deus para que Cristo me ame, para que eu receba algum favor de Deus. Normalmente nós obedecemos à palavra de Deus porque agora nós somos morada. A obediência à palavra de Deus ela é uma consequência de por termos o Espírito Santo habitando em nós. A obediência à palavra de Deus, ela testifica que o Espírito Santo fez morada em nós. E é possível agora obedecer à palavra de Deus, porque o Espírito vive em nós. Não por nós, mas por meio daquele que vive em nós. Por isso o apóstolo Paulo ele é bem categórico quando ele diz: já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Por isso conseguimos obedecer à palavra de Deus, porque Cristo vive em nós, porque de nós mesmos fruto nenhum produziria. Se amarmos a Deus e lhe obedecermos de fato, Ele manifestará o seu amor por nós. E isso nós vamos experimentar de maneira profunda, dia após dia. Se obedecermos a sua palavra, desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus, lembrando que já fomos salvos. Aquele que crê em Jesus Cristo já foi salvo. Mas quando nós nos aprofundamos nesse relacionamento, quando nós a cada dia nos aproximamos de Cristo, nos relacionamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, essa submissão da palavra, ela traz também o céu até nós. Nós conseguimos viver um pouco do que é o céu nos dias de hoje, presente. O céu é um lugar de paz, de longanimidade. É um lugar onde Cristo reina. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós conseguimos viver um pouco do que o céu é. Por isso ele fala que o reino de Deus está dentre vós. É possível viver um pouco. Por isso testemunhamos o reino de Deus. Por isso testemunhamos o amor de Deus. Porque quando vivemos aqui, as pessoas conseguem enxergar um pouco do que é o reino de Deus. Quando amamos uns aos outros, as pessoas conseguem enxergar um pouco do que era o amor de Deus. Porque ele se manifesta a nós nos dias de hoje também.
E também nesse texto nós aprendemos que ele se manifestará na volta de Jesus Cristo. No verso 22, disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Nós vemos aqui uma pergunta sincera de um homem com tamanha humildade e ternura. Ele não diz aqui de uma forma ousada, impetuosa, querendo afrontar Jesus Cristo. Tanto que Jesus ele não repreendeu, assim como ele fez algumas vezes, por exemplo, com Pedro. Mas ele, com toda a humildade, desprovido de qualquer orgulho, ele tinha uma crise na ideia de por que você vai se revelar a nós. Somos tão imperfeitos, somos tão falhos, somos aqui a ralé da sociedade. Por que você escolheu se revelar a nós e não ao mundo? Isso poderia também até contradizer, uma aparente contradição às declarações que havia até feito, como aquela em Mateus 24:30, onde ele fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui ele fala que todas as nações verão isso. Só que os discípulos, quando ouviram isso, eles não compreendiam, na verdade, o tempo que essas coisas aconteciam. Jesus falava por ele por várias vezes que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, que ele iria para junto do Pai, e eles nem entendiam, questionavam, alguns até protegiam. Não, você não vai morrer não vai acontecer isso não, a gente se coloca na frente, a gente te defende. Eles não conseguiam entender o plano de Deus. Eles achavam que tudo que Jesus falou ia acontecer ali naquele momento. Jesus voltou, agora ele vai tomar o poder do império aqui, o império romano não vai mais coisar, agora é Cristo que vai reinar em todas as coisas, tudo vai voltar em sua ordem perfeita, agora e já, vamos lá, vamos fazer dele rei logo, aquela pressa que eles tinham. E é tão engraçado que quando eles falavam isso, vamos lá fazer dele rei. Na nossa perspectiva, era para a gente olhar, está tudo dando certo, o que está acontecendo? O povo está falando que vai pegar Jesus e fazer dele rei. E o que Jesus faz? Foge. Imagina os discípulos, o quanto ficavam ali questionando, né? Ué, está dando certo, está todo mundo acreditando, vai todo mundo ir para cima agora, e o que ele fez? Foge. Isso acontece quando nós queremos pegar a Jesus Cristo e encaixotar ele dentro de nossos planos, dentro da nossa perspectiva de sociedade, daquilo que nós achamos que é bom. E por muitas das vezes, quando nós fazemos isso, sabe o que Jesus faz? Foge. Por isso, às vezes, a gente se sente tão quieto, Cristo tão distante, tão em silêncio. Pode ser que ele tenha dado uma fugida aí, só para você ver um pouquinho que o plano que ele quer para você não são os nossos, os pensamentos deles não são o mesmo dos nossos. O questionamento dele naquele momento era esse: por que você vai se revelar a nós e não ao mundo? Jesus havia sido rejeitado pelo seu próprio povo. Foi o seu próprio povo que o pendurou na cruz. E ele não podia se manifestar a ele. Na verdade, ele podia, mas o fato de não se manifestar a eles naquele momento mostra muito de sua misericórdia. Porque se Deus se manifestasse, voltasse ali naquele momento, como Deus, ele também teria que julgar todas aquelas nações. Porque ele disse que quando ele virá, quando ele vir, ele virá para julgar todas as nações. Então ele pegará todo aquele que creu nele e levará para si, mas aquele que não creu será julgado. Imagina se naquele momento, todos que não creram fossem julgados. Quantas pessoas se converteram depois daquele momento? Quantas pessoas chegou a Cristo depois daquele momento? O fato dele não ter se revelado naquele momento mostra da sua misericórdia para com todos nós. Mas Cristo, ele se revelou à sua igreja. Ele se revelou aos seus discípulos, é o que o versículo fala. Que ele se revelaria a eles, e se revelou a eles. Se revelou também a nós através do seu Espírito Santo. E quando ele faz isso, nós que somos a sua igreja, damos testemunho da bondade e do amor do Senhor. E quantos frutos foram colhidos através disso ao longo desses 2000 anos. Deus revelou-se à sua igreja. E por isso nós temos esse compromisso de pregar o Evangelho, de avançar o Evangelho de Deus. Porque um dia ele voltará e o mundo contemplará. Isso é um fato.
Apocalipse 1, 7 fala isso: toda língua confessará que Ele é Cristo, o Senhor. Mas uma das melhores maneiras de tranquilizar o coração perturbado é deixar-se envolver no amor de Deus. Só Ele pode tranquilizar o nosso coração. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. Um dos sentimentos que o órfão tem é aquele sentimento de ser indesejado, aquele sentimento de falta. E por mais que às vezes aqui na terra você não tenha experimentado o amor de seu pai e da sua mãe, a boa notícia é que tem um pai que te ama e que derrama o seu amor dia após dia. E nós podemos experimentar desse amor. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, disse a seguinte frase: uma pequena fé levará a alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. E ele termina esse texto que nós acabamos de ler, no verso 27, dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Deixo-lhes a paz. Essa paz, no hebraico, é chamado de shalom. Há um cumprimento entre os judeus, quando eles se veem, eles se falam shalom. E não é um problema um cumprimento da paz de Deus. O problema é para que algumas pessoas, a paz de Deus se tornou apenas um cumprimento. Nada mais do que isso. Algumas pessoas elas se cumprimentam: a paz do Senhor, que a paz de Deus esteja com todos. Mas às vezes no seu dia a dia comum, elas pouco buscam essa paz. Causam problemas o tempo inteiro, discórdia o tempo inteiro. Se tem uma briga, em vez de apaziguar, bota lenha na fogueira. Para alguns não passa de um cumprimento. A paz do Senhor e nada mais. Para outros, por outro lado, a paz do Senhor significa apenas ausência de guerra, ou de conflito, ou de algum perigo. Existem pessoas que até evitam de se posicionar e de se comprometer com o Evangelho, com a palavra de Deus, e justificam que não fez para promover a paz. Não é desse tipo de paz que ele está falando. É uma paz que excede todo entendimento. Por isso ele é muito claro quando ele fala: eu não dou essa paz como o mundo dá. Não é essa paz que vocês estão pensando. Veja bem, o próprio Jesus, por conta do seu compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus, o seu compromisso com Deus Pai, ele causou um tumulto muito grande na nação, a ponto de morrer por conta disso. Entenda que não é uma paz simplesmente que ele está falando de ausência de conflito, onde eu posso abrir mão dos meus princípios e das verdades que eu acredito em nome da paz. O símbolo apostólico tradicional que nós temos sobre Judas Tadeu, é uma clava. Uma clava porque a tradição conta que ele foi espancado por uma clava até a morte. A paz que eles experimentavam não significava uma ausência de conflito, uma ausência de perigo e nem ausência de perseguição. Se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver o tempo todo eles falando da paz do Senhor e o quão maravilhoso é sentir a paz de Deus no momento onde eles eram mais perseguidos, onde os apóstolos estavam sendo mortos, onde os cristãos estavam sendo pendurados na cidade, iluminando a cidade, e eles falando sobre a paz de Deus. Que paz é essa que excede todo entendimento, tão longe do nosso padrão humano de paz? A paz de Deus é uma paz que ela vai além disso. É uma paz que, primeiramente, ela vem nos seus relacionamentos. Primeiramente com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado. E porque Cristo morreu em nosso lugar e recebeu a ira de Deus, Ele apaziguou a ira de Deus. Então a primeira paz que nós temos aí é paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Agora, muito pelo contrário, somos chamados de seus filhos. Somos amados por Deus. Nós que antes éramos merecedores da ira de Deus, agora somos alvos do amor de Deus, porque temos paz com Deus. E além de paz com Deus, temos paz com o nosso próprio. Temos paz com a criação. Paz consigo mesmo. Conseguir olhar para dentro e descansar
por saber que Cristo fez a obra em nosso lugar. É dessa paz que ele está falando, não é a mesma paz que o mundo dá. É uma paz que somente Deus pode trazer. Paz com Deus. A paz do mundo ela é superficial. Ela depende do esforço humano, da capacidade pessoal. Mas os cristãos dependem suficientemente de Cristo. No mundo, a paz é algo pela qual as pessoas esperam e se esforçam para obter. Para os cristãos, a paz de Deus é uma dádiva maravilhosa, dada por graça e recebida por meio da fé em Cristo Jesus. Os que não são salvos sentem paz quando não há problema, quando as coisas estão dentro do seu controle. Os cristãos têm paz em meio às dificuldades. Os cristãos sentem paz em meio à guerra. As pessoas do mundo vivem de acordo com o que podem ver e dependem daquilo que é externo. Mas nós cristãos dependemos somente daquele que é eterno. Por isso conseguimos sentir paz. Porque independente da situação que esteja ao nosso redor, sabemos que Deus cuida de nós e proverá todas as nossas necessidades. O Espírito de Deus nos ensina a palavra e nos arrasta para a verdade. Por isso, no verso 26, ele fala que o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nos lembrando do que Cristo disse, nos trazendo a memória daquilo que foi ensinado. A palavra de Deus, mesmo em momentos difíceis, ele usa o Espírito Santo para nos trazer paz. Somente um cristão pode sentir paz em meio a tanto desespero. Se você pegar países perseguidos, o quanto nós vemos histórias de cristãos que sobem, às vezes, a forca, a caminho da morte, cantando, glorificando a Deus, com paz no coração. Não é a ausência de conflito, não é uma ausência de perigo, é uma paz que excede tudo isso. Uma paz diferente do mundo, uma paz que vem em meio à guerra. Quero chamar a banda aqui para frente, enquanto eles vão se aprontando. É importante também nós lembrarmos, amanhã, dia 31 de outubro, enquanto uns comemoram aí um Halloween, nós cristãos protestantes, para nós é dia de lembrar que é 505 anos da Reforma Protestante. E é um período que nos lembra muito bem sobre o que nós estamos falando aqui. Um período onde o que aconteceu, a volta das Escrituras, o comprometimento com a verdade, causou vários conflitos, a ponto de surgirem várias perseguições, pessoas morreram por conta disso, foram presas por conta disso. Martinho Lutero, um dos principais reformadores daquela época, o que pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde começou todo esse fervor na reforma, ele disse o seguinte: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. A paz que vem de Deus, ela não negocia a verdade do Evangelho. E muitas das vezes nós usamos desse argumento para fugir, para não expor as verdades do Evangelho. O pastor Sábio falou, acho que foi no último, se não me falha a memória, foi no domingo passado, sobre experimenta levantar a bandeira do Evangelho, experimenta levantar princípios cristãos na sua rede social e ver se a paz ela não vai sumir rapidinho, se conflitos não vão ser gerados. Não estou dizendo que a gente tem que ser o chatão também, aquele cara que fica causando, tem aquele que fica procurando conflito. Ele não posta às vezes pelo comprometimento dele com a verdade, ele só posta aquilo que gera conflito. Mas a verdade é que a paz, às vezes, ela gera, a comprometimento com a verdade, ela vai gerar alguns conflitos, sim. E o interessante de tudo é que no meio dessa confusão da reforma protestante que estava acontecendo, perseguição, pessoas com medo, trancada, fugindo, o mesmo Martinho Lutero escreve a seguinte frase: no momento em que eu faço de mim e Cristo dois, eu estou totalmente errado. Mas quando eu vejo que nós somos um, tudo é tranquilidade e paz. A paz e a tranquilidade para ele não estavam nos fatores externos. Estava em entender que ele possui a Cristo. E isso para ele trazia paz. E que para nós também venha a ser assim.
Nós somos chamados de cristãos e somos convocados a ser pacificadores. E a grande realidade é que nós queremos paz, mas não negociando o Evangelho. Como diz um grande pensador contemporâneo, aí erudito, nós queremos paz, mas paz com voz, porque paz sem voz não é paz, é medo. Que nós venhamos de fato refletir no Evangelho e entender que a paz de Deus está muito mais além daquilo que nós achamos melhor. Nós estamos num período de eleição, provavelmente pelo buzinaço aí, já até sabe quem é o presidente, entendeu? E alguns estão desesperados. Entenda, irmãos, que dependente de quem for governar o Brasil, há um Deus que governa o mundo, Ele é soberano sobre qualquer governante, e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, independente se você gosta ou não de quem vai governar, é possível sentir paz, porque é a paz que Deus dá através do seu amor, que foi derramado no seu sangue ali na cruz do Calvário de Jesus Cristo por nós. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Nós vamos desfrutar desse amor infinitamente, porque ele não tem fim. Esse amor podemos ter paz, porque vamos usufruir dele durante toda a eternidade. E que isso baste para nós, que isso nos dê paz no nosso dia a dia.